A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E a palavra de hoje é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é a transição das coisas religiosas para as coisas do Espírito, das coisas da religião judaica e da lei judaica para a igreja, para as coisas do Espírito, da vida e do reino de Deus que veio se estabelecer no nosso interior. No capítulo 1 do livro de Atos, Lucas endereça o seu livro a Teófilo. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Na realidade, o livro de Atos é endereçado aos amigos de Deus. Nós todos nos tornamos amigos de Deus pela nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, compreendemos, por meio do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, a realidade do reino de Deus, do reino de Jesus Cristo, como homem que morreu e ressuscitou para edificar a sua igreja, a qual somos nós, pela fé no seu nome. Portanto, se nós cremos no Senhor, nós estamos no Senhor e somos como Teófilo, somos amigos de Deus e recebemos as instruções de Deus. A amizade foi por meio de Jesus Cristo. Ele nos reconciliou e agora nós temos esta relação de amizade por toda a eternidade. Esta é a razão de que o princípio do livro é a respeito de Jesus Cristo ressuscitado, ensinando seus discípulos durante 40 dias. Nesses 40 dias, Jesus falou a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é o fato mais importante, é o acontecimento que mais importa a nós, nascidos da carne e sangue. Pois a presença de Deus aqui na terra, a presença de Deus em nosso espírito, em nossa alma, nos governando, ensinando e guiando em toda a realidade da sua presença. É no livro de Atos que o Espírito de Deus vem para dentro de nós. Precisamos perceber que isto é a igreja. A igreja é o Espírito que veio para o nosso ser interior, para nos ensinar e nos dar todas as coisas com respeito à vida espiritual, às riquezas insondáveis de Cristo. Nós somos aqueles que receberam o Espírito, pela amizade que temos com Deus, no sangue de Jesus Cristo, no seu sacrifício, que tira o pecado do nosso coração, para que possamos ter os pensamentos ajustados aos pensamentos de Deus. E é nesta amizade, é nesse relacionamento que a igreja começa. Nós percebemos em todo o livro de Atos que nada era feito sem a voz do Espírito. O Espírito Santo estava com eles em toda a situação. E por meio dele, eles pregavam, eles curavam, eles ensinavam, eles faziam toda a obra que lhes era destinada, lhes foi guiada pelo nome de Jesus Cristo, pelo Espírito de Jesus. O que temos e vamos perceber, o que está escrito, é uma relação do homem com Deus. É o cumprimento de Emanuel, Deus conosco. É neste livro que a igreja inicia e que até agora, para aqueles que perseveram no ensinamento dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, e que têm a experiência de ouvir a voz do Espírito, de ouvir a voz do Senhor, aquele que Jesus disse que nos ensinaria todas as coisas, e que nos fala e revela todas as coisas. Nós vamos ver que no livro de Atos, lá no capítulo 11, está escrito no versículo 12, assim: então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. O Espírito falou diretamente a Pedro. Não foi um colega, não foi uma outra pessoa, não foi um irmão,
mas foi o Espírito. O que nós precisamos perceber é o que o Espírito faz com a igreja, isto é, com aqueles que creem no tempo inteiro. Está também escrito no capítulo 15, versículo 28, após uma reunião da igreja, eles concluíram assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Primeiro o Espírito Santo, depois nós. Primeiro o que o Espírito Santo pensa, o que o Espírito Santo fala. É como hoje nós vamos fazer a reunião da igreja. Como hoje nós vamos tratar uns com os outros. Como hoje nós vamos guiar a nossa vida, fazer as nossas coisas, se o Espírito não nos falar nada. Esta é a comunhão. Ninguém pode dizer que tem comunhão com alguém se não ouvir a sua voz. Portanto, é como está escrito também em Coríntios. Nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Esta comunhão significa que nós falamos com Ele e que Ele fala conosco. É isto que as igrejas perderam. E cada uma toma somente a letra, como se Deus falasse somente por meio das Escrituras. Mas lembramos que as Escrituras são livros de Deus, mas nós precisamos de ouvir o Deus das Escrituras. Jesus disse que as Escrituras testificavam dele, mas as pessoas não queriam ir a ele. Agora nós, como igreja, devemos ir ao Espírito para ouvi-lo, para que ele possa nos exortar, nos corrigir e nos disciplinar. A maioria dos crentes não conhecem a disciplina, nem são corrigidos em si mesmo, ou em alguns lugares são disciplinados por homens. Nós devemos perceber que o que Jesus disse é que exorta e corrige a todo aquele que ama. O Espírito nos ama e o Espírito nos trouxe toda a realidade da obra do Senhor Jesus. Portanto, nós nos alegramos e estamos felizes porque temos este companheiro eterno e disse: não vos deixarei, não vos abandonarei. Jesus assegurou: eu estarei com vocês até a consumação de todas as coisas. Este que está conosco é verdadeiro. Este que está conosco é fiel e não falhará jamais. Aquilo que ele nos diz, não falha. Aquilo que ele nos ensina, nos aperfeiçoa. Portanto, nós devemos ir à Escritura e ouvir o que o Espírito diz à igreja. Portanto, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que o amor de Jesus esteja nos vossos corações. Todos os irmãos e irmãs que estão em Cristo Jesus, a sua graça, seu amor, a sua alegria. Lembrando que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.